Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um podcast Topos da Tica. Aqui nesse podcast nós discutimos estratégias para você tá fazendo a sua renda extra aí dentro da sua própria casa, sem sair de casa, fazendo topo de bolo do zero. E aí, bora ou não bora? Ó, gente, hoje no nosso podcast número 145, nós vamos falar sobre o seguinte tema: você não precisa ser papeleira para fazer topo de bolo. Joia? E aqui eu vou explicar detalhadamente o porquê disso justamente nesse podcast. Tá bom? Então vamos começar o nosso podcast, o nosso 5º dia de aquecimento da semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica. Quero saber primeiramente quem está ao vivo comigo. Então me dá um oi, põe o seu nomezinho aqui, que eu vou ter o prazer de estar lendo e vendo os seus comentários. Dúvidas que vocês tiverem, joga nos comentários que a gente vai estar respondendo aqui para você. Se eu não conseguir responder durante a nossa live, nosso podcast, na hora que você escrever seu comentário eu vou estar respondendo. Combinado? Então vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu Deus, esqueci de me apresentar. Sou Tica, especialista em topos de bolo, e aqui você vai estar sabendo o caminho, a estratégia que você precisa para estar fazendo os seus topos de bolo aí da sua casa do zero, sem precisar sair de casa e aumentando a sua renda familiar. Esse é o nosso objetivo e eu tenho certeza que você também vai conseguir. Bora? Então vamos lá. Bom, gente, nesse tema, né, que a gente colocou hoje aqui, o porquê que eu quis trazer justamente esse tema para você. Você não precisa ser papeleira para você fazer topo de bolo, tá? Isso é um preconceito que as pessoas têm na cabeça, que vou começar a fazer topo de bolo, eu tenho que me especializar em papelaria personalizada. Não necessariamente. E eu vou te explicar certinho o porquê disso. Por quê? Porque qual que é o objetivo, para quem que é essa live, para quem que é esse podcast? Para você que quer ter uma renda extra, ou se você quer apostar apenas nisso como uma fonte de renda, também esse podcast é para você, tá? Para você estar trabalhando aí dentro da sua própria casa, fazendo topo de bolo você mesma, aproveitando a sua habilidade com artesanato, seus dons artesanais, né? A sua paixão, a sua habilidade para estar fazendo algo com as suas próprias mãos dentro da sua própria casa. Às vezes, né, no início, você vai ter um incentivo a mais. Não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas relatam isso pra mim. Fala assim: Tica, eu quero fazer topo de bolo porque eu tenho uma prima que é confeiteira e eu quero fazer os topos e ela faz o bolo pra gente fechar uma coisa casada, entendeu? Ah, Tica, eu quero aprender a fazer topo de bolo porque minha mãe é confeiteira. Ah, Tica, eu quero fazer topo de bolo porque minha filha é confeiteira, sabe? Então, assim, essa questão familiar é muito forte, envolve muita gente. Então, isso a partir do momento com que você olha essa oportunidade no mercado, essa oportunidade que você pode estar fazendo seus próprios topos de bolo aí na sua casa, tá? Vendendo para pessoas conhecidas que são confeiteiras, ou Tica, não tenho nenhum parente que é confeiteira, né? Ou confeiteiro. Eu vou fazer topo de bolo para uma amiga, né? Ou eu vou atrás de confeiteiras para estar fazendo, oferecendo meu produto para ela. Também é uma alternativa para você, tá? Isso daí é muito válido e muito viável. Então, assim, você já tá na frente de muita gente que tá querendo entrar nesse ramo, mas não tem noção nem por onde começar. Então é isso que eu falo para você. Parabéns, se você já está com esse pensamento lá na frente, você já está realmente já a um passo à frente de muitas pessoas que querem começar e não sabem por onde começar, tá bom? Mas Tica, eu tô meio confusa. Eu sei que você tá pensando alguma coisa relacionada a isso. Tica, eu tô meio confusa. Por quê? Como assim? Eu não entendi por que eu não preciso ser uma papeleira para mim fazer topo de bolo. Vou explicar melhor para você, tá? Existe, por exemplo, na papelaria hoje, as papeleiras em geral que fazem tudo relacionado à papelaria. O que é tudo relacionado à papelaria? Topo de bolo, caixas de lembranças, agenda,
Ai, gente, tem tanta coisa na papelaria, lembranças, personalizados. Então, a papelaria, ela envolve uma área muito grande, tá? Então, é justamente isso que eu falo para vocês. Você não precisa fazer todas essas outras coisas. Você pode focar apenas em uma única área da papelaria personalizada, que é a área de topos de bolo para confeiteiras, para você mesma que é confeiteira, que você mesma quer fazer seus próprios topos de bolo, tá? E eu vou explicar melhor para você como que aconteceu na minha vida, como que aconteceu todo esse processo comigo. Mas antes, quero saber quem está aqui comigo. Me dá um oi, joga seu nome aí, me dá um joia, me dá um coração que eu quero ver você aqui. Estamos ao vivo nas 3 plataformas e eu quero dar uma olhadinha aqui no seu nome, subindo aqui na minha tela também. Combinado? Então vamos lá. Bom, eu quero explicar para você como que eu cheguei nessa conclusão. Como que aconteceu isso na minha vida, tá? Na prática mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com papelaria personalizada, lá em 2016, eu fazia tudo. Tá? Então, assim, eu já comecei fazendo tudo. Eu fazia aniversário, eu fazia batizado, eu fazia casamento, mexia com noiva, mexia com topo de bolo, mexia com agenda, mexia com caixa de padrinhos de casamento, mexia com tudo, gente. Tudo que você pudesse imaginar, eu estava dentro. A cliente que, na verdade, que era a pessoa que montava meu portfólio, porque, por exemplo, se uma pessoa viesse para mim hoje e falar, você faz um chaveiro? Sim, eu não negava nada, eu não negava nenhum tipo de trabalho, tá? Então, eu fiz muita coisa de lá para cá. E eu falo para você o seguinte, mesmo fazendo tudo que as clientes me pediam, mesmo fazendo, investindo em máquinas, investindo em equipamentos, investindo em materiais, os topos de bolo sempre foi o meu carro-chefe. Então, por exemplo, assim, na hora que eu ia trabalhar, na hora que eu ia montar os meus topos de bolo, né? Desde o começo, gente, desde o comecinho, eu estava totalmente envolvida com topo de bolo. Então, eu fazia vários topos de bolo e nesses intervalos eu ia pegando essas outras encomendas de personalizados de aniversário, tá? Personalizados de luxo. Então, tudo isso daí era coisas normais da minha rotina dentro do ateliê quando eu comecei, tá bom? Mas aconteceu o seguinte, veio a pandemia. A pandemia, o que aconteceu? As festas diminuíram em todos os sentidos. Batizados não estavam sendo realizados mais, casamentos também não, aniversários com lembranças personalizadas para as pessoas também não, tá? Então, o que eu fazia? Era uma oportunidade, né, que a gente teve, uma oportunidade não, foi uma diminuição dos itens, das opções que nós fazíamos aqui dentro do ateliê. Porque antes a gente tinha um leque, uma oferta de produtos muito grande. Agora não. A partir desse momento que a gente começou a trabalhar na papelaria, com a pandemia ela diminuiu a quantidade de itens que a gente estava oferecendo. Nós não fechamos durante a pandemia. Muito pelo contrário, nós aumentamos nossa produção. Mas, você sabe do que foi? Aumentou o item do meu portfólio que aumentou mais para as minhas clientes lá fora? Topo de bolo. Gente, o povo não parou de comer. O povo não parou de fazer aniversário, mesmo em pandemia, porque eles queriam celebrar nem que fosse com um bolinho pequenininho, entendeu? Então isso daí, eu sei que você tá escutando uns gritos agora, mas é dos meus gurizinhos, tá? Então eles estão aqui na salinha do lado, né? Hoje eles não foram pra escola, então me perdoa, já te peço desculpas. Sou mãe também, estou trabalhando dentro da minha casa, então eu não posso dar um grito aqui, porque senão vocês vão ficar chateados comigo. Mas bora lá, bora, criança tem aí mesmo. E vamos continuando. Então, na pandemia, houve justamente isso. Nós diminuímos a quantidade de oferta de produtos do nosso portfólio, né? Então, de lembranças, de caixas, de casamento, de batizado, personalizados, diminuímos, só que ao mesmo tempo nós aumentamos a nossa demanda de topo de bolo.
tá? Porque o povo não parou de comer, o povo continuou comendo, o povo continuou fazendo aniversário, mesmo assim não queriam ficar sem fazer aniversário, comemorar aquela data importante comemorativa da vida deles, né? E foi justamente aí a oportunidade que nós vimos que aumentou demais a demanda, ou seja, o povo queria comemorar, nem que seja com um bolo temático, com um bolo com tema, no tema que gostasse, tá? Então, e começamos a observar o que? A diminuição, ou seja, não é nem falo diminuição, mas eu falo para você que a demanda foi tão grande que as papeleiras que estavam trabalhando, né, nesse ramo, não dá conta até hoje de suprir toda a demanda que tem. Então, assim, na pandemia, somente na pandemia, os topos de bolo aumentaram demais. Isso daí, gente, as pessoas não querem deixar passar em branco, tá? E foi justamente por esse motivo que eu e a minha equipe, nós resolvemos nos especializar mais em topos de bolo. Então, hoje, a pandemia já tá, né, praticamente passando, né? Não se sabe quantas ondas ainda vai vir, não é verdade? Mas eu posso falar uma coisa para você. Hoje aqui no nosso ateliê, nós não fazemos mais outra coisa a não ser topo de bolo. Por quê? Porque a gente focou justamente em se especializar apenas na confecção de topos de bolo para confeiteiras, apenas na confecção de topos de bolo para clientes, tá? Para conseguir suprir um pouco essa demanda. E mesmo assim, gente, eu falo para vocês, na minha cidade não é somente eu que faço topo de bolo aqui. Na minha cidade já tem bastante gente e mesmo assim a gente não consegue dar conta de toda a demanda que tem. Então, infelizmente, a gente tem que, deixar de atender alguns clientes justamente porque a gente não consegue encaixar pedidos de última hora. Entende? Por quê? Deixa eu explicar para você. Se você pesquisar na internet, joga aí, abre uma página da internet, faz uma pesquisa no Google, tá? Coloca aí, percentual de crescimento da confeitaria na pandemia. Gente, vai aparecer lá no começo da pesquisa, tá? Reportagens falando para você justamente isso. Na pandemia, o ramo de atividade da confeitaria aumentou 200% o seu faturamento somente na pandemia. Então, assim, aquilo que estava acontecendo comigo não é só comigo que está acontecendo. Então, aquele boom que a gente teve só de topo de bolo não é à toa. Para você conseguir entender que esses dados estão indo realmente certo e a demanda ela não parou. Acabou a pandemia, está acabando a pandemia, então quer dizer que vai estagnar? Não estamos estagnados ainda. Nós estamos em uma crescente. E uma crescente exponencial, que a gente não consegue dar conta de todo mundo que pede. Então, isso daí é uma oportunidade para você que está querendo começar agora a fazer topo de bolo aí dentro da sua casa, sem precisar sair de casa, sem precisar de grandes investimentos iniciais, para se especializar nessa área que está demandando muita gente capacitada. Que hoje nós temos 90% das pessoas, 95% das pessoas que fazem topo de bolo hoje, no Brasil, usam apenas uma única técnica, que é a técnica da impressão. Não se diferencia dos seus concorrentes, não investem em diferenciação, coisas que pode estar aumentando o valor do seu próprio topo de bolo. Então, isso daí é uma crescente que você que está querendo entrar nesse ramo, agora é a oportunidade para você estar fazendo isso, tá? Por quê? Porque nós estamos em crescente, nós estamos em alta. A palavra topo de bolo é uma das palavras que estão na top, assim, não sai do top de pesquisas no Google. Existe uma ferramenta na internet que a gente pesquisa por palavras que estão em alta, palavras que todo mundo está pesquisando. E topo de bolo é uma das palavras que não sai do topo. Por quê? Porque as pessoas estão pesquisando e querendo saber mais sobre esse assunto. E aí está a oportunidade para você também entrar nessa área, mas entrar do jeito certo. Não entrar do jeito que as 95% das pessoas que fazem topo de bolo hoje já começam fazendo, que é apenas a utilização da técnica de copia e cola. Vou lá, pego um topo de bolo, imprimo, copio, recorto e entrego para o cliente. Não!
As clientes não querem apenas isso, não querem apenas o básico, as clientes querem diferencial. E é aqui, justamente por esse motivo que você está aqui e você vai ficar comigo até o final, que eu vou te mostrar o que você precisa fazer para você entender o que você não precisa ser uma papeleira, né, para fazer tudo sobre papelaria, para começar a fazer topo de bolo. Você pode ser uma especialista em topos de bolo aí da sua região. Tudo bem? Somente topo de bolo, que nem nós somos hoje aqui na nossa região. Tudo bem? Bora então continuar? Vamos lá, quero ver meus oi, quero ver meus coração. Manda um oi, manda um coração aí pra mim, que eu tô vendo todos vocês aqui. Então vamos lá. Gente, vocês entenderam então que nós estamos com uma demanda muito alta da confeitaria, tá? Então nós estamos com uma demanda muito alta da confeitaria, pessoas que estão procurando para oportunidade para estar fazendo seus próprios topos de bolo. Gente, pensa comigo. As confeiteiras já enxergaram essa possibilidade. Provavelmente, se você está aqui, você também pode ser uma confeiteira ou você está querendo entrar nesse ramo, começando a fazer curso de confeitaria e quer oferecer para o seu cliente um topo de bolo completo, topo com bolo, uma decoração completa para o seu cliente, sem intermediação. Você mesma, você quer estar aproveitando a sua habilidade com artesanato, a sua afinidade com artesanato, para você estar se especializando e fazer a sua própria decoração, para os seus próprios bolos que você já faz. Entendeu? Ah, eu tô fazendo curso de confeitaria e eu já quero fazer também me especializar em decoração para mim já oferecer para minha cliente um produto inteiro. Ou pode ser também que você quer fazer um topo de bolo para sua mãe, para sua irmã, para sua filha, que a sua irmã, sua mãe e sua filha pode ser confeiteira e você está querendo fazer um combo ali, um combinado, um bem bolado, né? E fazer um produto único para a confeiteira já entregar pronto para o seu cliente, tá? Por que você deve investir nisso? Por que você deve investir o seu tempo fazendo isso, investir o seu tempo buscando essa alternativa de buscar sua própria renda familiar dentro da sua própria casa, uma renda extra, tá? Então você pode estar trabalhando durante o dia num emprego fixo, com CLT normal, com carteira assinada, e após isso, né, você tá fazendo um topo de bolo aí na hora que você chega em casa, de madrugada, de noite. Quando eu comecei, eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava durante o dia inteiro, 8 horas, concursada na prefeitura da minha cidade, e aí à noite, depois que as crianças iam dormir, lá por umas 9h30 da noite, eu ia começar a fazer os meus trabalhos, os meus tubos de bolo. E aí, gente, eu entrava meia-noite, 1h da manhã, e eu não via o tempo passar. Na hora que era 7 horas da manhã, eu tinha que estar batendo ponto na prefeitura no outro dia. Então, assim, foi um período da minha vida muito tenso, sabe? Que me exigiu um desgaste físico muito grande, porém era o tempo que eu vinha pro meu cantinho, que meu computador ficava na sala, ali na sala da minha casa. Eu ficava ali no meu cantinho, eu não via a hora passar. Então ali eu ficava e entrava em Nárnia, sabe? Saía, eu botava despertador, porque realmente se eu passasse de 1h da manhã, e passava, tinha vezes, né, dependendo da encomenda, da quantidade de coisa que eu tinha que fazer, eu entrava noite adentro e eu não tinha sono. Então eu ficava ali, sabe, perdia totalmente o sono. Por quê? Porque aquilo dali me deixava zen, aquilo me deixava tranquila, aquilo dali era um momento que eu tava relaxando. Só que no outro dia eu tava que nem um zumbi, sabe, para dar conta de prefeitura, né, no meu trabalho, concursado, os meninos, no caso eu tenho gêmeos, para quem não sabe, então tem toda aquela rotina, né, de mãe de gêmeos, de bebê que tinha... não tinha 1 ano ainda, tava para fazer 1 ano, entende? 1 ano e pouquinho, sabe? Então tudo isso daí foi acumulando, e aí chegou ao ponto de eu falar assim: olha, eu não quero mais renda extra, eu quero fazer com que esse negócio, esse artesanato que eu tô fazendo dentro da minha própria casa, dê certo. Então foi o que aconteceu comigo, que eu abandonei meu concurso público, pedi exoneração do meu concurso público para trabalhar e empreender dentro de casa.
Então foi uma coisa que eu fiz na minha vida, foi uma escolha que eu fiz na minha vida e eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida de ter feito isso, porque isso me possibilitou ver os meus 2 filhos que eu tanto lutei para conseguir, né, gerar, ver eles crescerem. Então, assim, eles estão hoje com 6 anos de idade, vai fazer 7 no próximo mês. Então, assim, eu tenho somente a agradecer a Deus essa oportunidade que Ele me deu de estar fazendo do meu trabalho, podendo trabalhar dentro de casa e estar mais próxima da criação, do crescimento deles. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague, não tem recompensa que pague a gente poder estar fazendo isso dentro da nossa própria casa. Claro, né, que às vezes você não vai conseguir de imediato, como eu também não consegui de imediato sair do meu emprego fixo. Eu tenho alunas também que trabalham, até uma dessas alunas que ela me questionou justamente sobre isso quando a gente começou, quando ela entrou no meu curso. Ela falou assim: Tica, eu trabalho do meio-dia à meia-noite. E eu tenho um bebê pequeno e um outro, eu não sei se é 4 anos ou 6 anos, uma coisa assim. E aí, a minha possibilidade que eu quero, por que eu quero entrar para trabalhar com artesanato, fazer topo de bolo, começar como renda extra, mas eu quero que essa renda extra ela dê certo, porque eu quero fazer uma parceria com a minha irmã, e a minha irmã, eu quero fazer topo de bolo para ela, porque minha irmã é confeiteira, e eu quero parar de trabalhar da meia-noite, do meio-dia à meia-noite, e eu quero ter a possibilidade de ficar mais próximo desse meu filho que do outro eu não consegui. Então isso daí, gente, é uma coisa que não tem preço. E isso é o que faz a gente caminhar, isso que nos motiva para estar fazendo, né? Igual ela não é confeiteira, mas ela vai vender para a confeiteira que é a irmã dela. E por que não investir nisso? Por que a gente não pode investir nesse tipo de trabalho, sabe? Então é interessante, é viável e dá para fazer e dá para viver fazendo topo de bolo. Basta apenas você querer. Algumas confeiteiras me relatam justamente o seguinte: Tica, eu quero aprender a fazer topo de bolo porque fica mais em conta para mim. Sem contar que eu economizo tempo também, ao invés da intermediação, querendo ou não, a confeiteira ela fica no meio entre a cliente e a pessoa que faz o topo de bolo, né? A maioria das clientes fazem isso. E aí ela acaba economizando tempo. O tempo que ela estaria intermediando, ela mesma vai fazer o seu topo de bolo. Gente, confeiteira, vem cá, vamos conversar sério agora. Confeiteira é uma raça humana que tem a tal da criatividade ali na flor da pele, sabe? Aflorada mesmo. E a maioria das confeiteiras, elas gostam de artesanato, elas gostam de coisas manuais, porque senão ela não teria nem gingado para mexer com aquele chantilly lá, né? Aquele negócio mole lá. Na hora de colocar no bolo, tem que ter dom para fazer aquilo também. Então, assim, as confeiteiras elas querem aprender sobre decoração para colocar nos seus próprios topos de bolo e querem ter liberdade para estar criando seus próprios topos de bolo, seus próprios projetos. Eu tenho chantilly na cor verde, eu quero combinar um topo de bolo na cor verde. Eu não tenho chantilly na cor marrom, então eu não vou mexer com o marrom. Você entendeu? Olha que possibilidade maravilhosa que nós temos de estar fazendo, podendo combinar as coisas. Você que é confeiteira, você pode ter uma além. E sem contar que você vai estar economizando tempo. Seu tempo. Sabe? Às vezes as pessoas falam assim: Tica, mas a partir do momento que eu fizer topo de bolo, eu vou me enrolar mais. Não, você não vai se enrolar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você fizer topo de bolo, você vai economizar tempo, você não vai estar na intermediação, sem contar que você vai fazer com que combinar com o que você tem. E você tem chantilly, você vai combinar as coisas que você tem de chantilly já baseado na cor dos papéis que você tem. E isso, gente, que benefício que isso traz para você, confeiteira. Aumenta a sua renda. Você pode ficar mais próximo dos seus filhos, da sua família. Vou falar uma coisa para você. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo
que falou assim: Tica, eu quero aprender a fazer topo de bolo. Eu falei assim: nossa, qual é o seu desejo? O que que te motiva? O que que faz na hora que bater uma dificuldade na sua vida? O que que vai fazer você não parar? Geralmente eu faço essa pergunta. Aí a pessoa me respondeu assim, essa mulher falou assim pra mim: Tica, eu na pandemia eu voltei para a cidade da minha família, da cidade da minha mãe. Agora, aqui na cidade da minha mãe, eu tô procurando alguma coisa relacionada que tenha dinheiro, que me dê dinheiro, para fazer com que eu tenha uma renda aqui próxima da minha família, porque se eu não tiver essa renda, eu vou ter que voltar para minha cidade, onde que eu estava. Então, assim, gente, o artesanato, ele aproxima as pessoas. O artesanato, gente, ele faz com que o artesanato, ele te possibilita você ficar mais próximo dos seus filhos ali no dia a dia. Você sabe o que é isso? Quantas e quantas pessoas não queriam estar no nosso lugar hoje? Que tem que deixar os seus filhos na escola, que tem que deixar os seus filhos na creche, que tem que deixar seus filhos com babá, porque não tem condição para estar pagando, para estar acompanhando o crescimento, porque tem que colocar dinheiro dentro de casa, porque tem que sobreviver, porque tem que comer. Então, assim, às vezes ela paga, o salário que ela recebe é praticamente a mesma coisa ali que ela paga para uma escolinha, para uma babá, para estar cuidando dos seus filhos, gente. Eu não sei se esse é o caso que acontece com você. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós estamos aí para o Brasil inteiro. Então, eu falo para você que eu vejo isso, sabe? O artesanato, ele possibilita a gente poder ver os nossos filhos crescer, tá atenta a tudo que está acontecendo com eles. Hoje, cada dia que passa, o mundo tá tão... Como eu posso falar para vocês uma palavra? O mundo tá tão aí fora, tá tão perto, tantas coisas acontecendo no nosso dia a dia. Antigamente, né, eu não sei se você pensa a mesma coisa que eu, mas na minha época a gente brincava na rua, na rua de chão. Não tinha aquele medo, não tinha aquele perigo de acontecer alguma coisa com criança. Era um monte de criançada no meio da rua e você não via violência, você não via nada. Eu tenho essa lembrança no meu passado, na minha infância. Brincava de bete no meio da rua, todo mundo descalço, as meninas só de calcinha, os guris só de cueca. E era uma inocência, era uma coisa tão assim, normal. Não é verdade? E agora? Hoje em dia, no mundo que tá, nas coisas que tá acontecendo no nosso dia a dia, a gente não pode se dar ao luxo de deixar, principalmente quando, não sei você, mas no meu caso, os meus são pequenos. Eu não tenho esse privilégio de vir abrir meu portão e deixar os guri lá fora. Então, assim, eu falo pra você justamente isso. Hoje em dia, a possibilidade que a gente tem de trabalhar em casa, ver tudo que está acontecendo, você tá aqui, mas eles estão ali, você tá escutando, é tão mais prazeroso a gente ter essa confiança, essa segurança que a gente não tinha antigamente. Antigamente a gente não tinha esse problema, os pais não tinham esse problema, poderia ter outros, mas esse eu não lembro da minha mãe falar alguma coisa relacionada a isso pra mim. Então, eu quero perguntar uma coisa pra você. Quanto vale esse sentimento de você poder ficar dentro da sua própria casa, só no gerenciamento, organizando tudo aqui, vendo tudo que tá acontecendo, né? Perto da sua família, perto da sua mãe, perto dos seus familiares, dos seus filhos. E ainda ter a possibilidade de ter uma renda extra. O que eu sinto e que eu vejo muitos aposentados, eu tenho alunas aposentadas, sabe? Que elas estão aposentadas e gostam de artesanato, e estão investindo em artesanato, fazendo topo de bolo para a filha, que é confeiteira.
Olha só que coisa mais maravilhosa você sim, se sentir útil fazendo alguma coisa dentro da sua própria casa. Sabe? Então, assim, surge de uma demanda. Lembra que eu falei para você a demanda das confeiteiras que precisam de pessoas capacitadas que façam um topo de bolo bonito? Porque, cara, se eu fosse confeiteira, eu não ia querer que os meus bolos fossem feios, com topos de bolo feios. Pô, eu tô lá investindo na confeitaria, eu tô investindo em bico, eu tô investindo em forma, eu tô investindo em corante, eu tô investindo em glitter, eu tô investindo em tudo. Em curso de confeitaria, eu tô investindo na minha técnica para colocar um topo de bolo feio em cima do meu bolo? Jamais! Eu prefiro entregar o bolo sem nada do que entregar um bolo com um topo feio. Eu tenho certeza absoluta, se tem alguma confeiteira me escutando aqui agora, ela pensa a mesma coisa que eu. Não é verdade? Do que basta você investir em tudo isso e aí vem um topo de bolo feio, um topo de bolo que não combina, um topo de bolo que não tá legal. Então surge de uma demanda. Aí o que acontece? As confeiteiras falam o seguinte: filha, se especializa em decoração de topo de bolo. Mãe, você não está aposentada? Se especializa em decoração de topo de bolo. Você gosta de mexer com artesanato? Vamos, faz topo de bolo para mim. Prima, eu faço o bolo, você faz o topo. Vamos fazer uma parceria, só depende de você. Eu tenho as clientes dos bolos e elas querem coisas diferentes. Me ajuda. Cansei, eu sou confeiteira, eu mesma quero fazer. Então, assim, existe vários tipos de pessoa que podem estar fazendo parceria com você. Basta apenas você começar a procurar. Chica, eu não conheço ninguém, vai atrás. Existe, sempre existe uma confeiteira que está querendo esse tipo de serviço. Porque esse ramo da confeitaria cresceu tão rápido que as pessoas não se especializaram atrás. As pessoas somente ficaram no básico, estagnaram lá atrás, apenas copia e cola da internet. Entendeu? Então, assim, tem muito poucas pessoas que fazem o diferente. E por que você não pode se especializar em fazer diferente? Em fazer com que o bolo fique bonito, o bolo e o topo. Consegue compreender o tamanho desse mercado? Consegue compreender a necessidade que nós estamos de pessoas capacitadas? Por isso que eu estou aqui. Esse é o meu lema, fazer com que você tenha sua renda extra ou sua renda familiar aí dentro da sua casa. A mesma oportunidade que eu tenho, trabalhando dentro da minha própria casa, vendo os meus filhos crescer dentro de casa, pertinho de mim. Você consegue fazer isso também. Mas basta você querer. Tudo bem? Bora? Gente, então eu falo o seguinte pra você. Se você não quiser, eu não quero investir nisso, ou a confeiteira pensar assim, eu preciso, mas eu não quero. Porque existe confeiteiras assim. Eu preciso investir em decoração de topo de bolo, eu entendo que é uma coisa que eu preciso fazer, mas agora eu não quero sair do meu sofá, eu vou continuar ali no meu sofá, porque o meu sofá tá bom. Entendeu? O tempo que eu tenho para me descansar da confeitaria, eu não vou investir em outra coisa. Tá tudo bem. Só que acontece o seguinte, você ainda vai depender de terceirização, porque as clientes vão continuar pedindo para você bolo temático. Bolo com tema. E a cada topo de bolo personalizado que elas pedirem, você vai ter que entrar em contato com a sua cliente, com uma papeleira para fazer essa intermediação, ou você mesmo vai falar para o cliente vai atrás da fulana tal. Só que a partir do momento com que você joga para cliente, você pode correr o risco de também perder a cliente, porque às vezes a confeiteira lá da esquina já faz topo de bolo e você ainda está nessa etapa de terceirização. Lembra que eu falei? Você não precisa ser papeleira para você fazer topo de bolo. Você pode virar uma especialista em topo de bolo, apenas fazendo topo de bolo aí na sua casa. Mas Chica, eu entendi que a demanda tá grande, eu entendi que as papeleiras não estão dando conta de suprir toda essa demanda, pelo menos as papeleiras que realmente têm um diferencial, as papeleiras que fazem diferente, que tenham um cuidado, um capricho melhor, entende?
Porque a maioria das papeleiras, você pode observar, elas não têm agenda para entregar pedidos, principalmente de última hora. São raras, gente, são raras. Assim, as que estão começando, tudo bem, né, que tem vaga. Mas são raras as papeleiras que já estão nesse mercado que conseguem encaixar um pedido para hoje, para amanhã. Então, assim, a minha agenda aqui no ateliê, nós estamos para 2 meses para frente. A gente não consegue encaixar antes esses pedidos. Porque eu queria muito poder atender de última hora. Só que o nosso foco aqui é estar ajudando você que está aí do outro lado, ou do seu celular, ou do seu computador me assistindo, para fazer com que você se profissionalize, para fazer com que você consiga fazer seus topos de bolo aí na sua casa. Ah, Tica, mas eu vou precisar fazer outras coisas na papelaria? Não precisa. Invista em topo de bolo. Se tiver tempo sobrando, faz alguma outra coisa. Se tiver tempo sobrando, se não, sabe o que eu falo para as minhas alunas? É uma dica que eu dou para elas assim, que eu acho que vai valer muito a pena para você também. Tá com tempo sobrando? Faz flor. Tá com tempo sobrando? Faz flor. Flor nunca é perdida. Sempre vai ter alguém de última hora que vai querer um topo de bolo com flor. Tudo bem? Olha aí uma oportunidade, uma dica maravilhosa para você tá aumentando a sua renda dentro da sua casa. Certo? Tica, eu entendi, só que eu tenho um problema. Eu não tenho máquina de corte, eu não tenho impressora, eu não sei nem por onde começar. Só para finalizar aqui o nosso 5º dia de aquecimento da semana Topo de Bolo Lucrativos da Tica, eu tenho certeza que você já se inscreveu. Eu quero te falar o seguinte: você não precisa de máquina de corte, uma silhuete para você fazer seus topos de bolo. Você pode fazer os seus topos de bolo na tesoura. Basta apenas você aprender a técnica certa que faz para conseguir cortar um topo de bolo corretamente na tesoura. Tica, não tem impressora, você não precisa de impressora. Você pode pegar o seu projeto que você vai fazer no computador, exportar esse projeto, mandar por pendrive ou por e-mail ou pelo WhatsApp com uma gráfica perto da sua casa, ou uma gráfica express, ou uma lan house, ou um vizinho que tem uma impressora. Você negociar com ele e imprimir o seu projeto, o seu molde, para você fazer você mesmo a parte de corte e a parte de montagem aí na sua casa. Dê um passo de cada vez. Você não precisa começar com tudo pronto. Você não precisa ter um canto, um espaço com uma prateleira cheia de papéis, um ateliê fechadinho, redondinho, com tudo que você precisa para começar. Ninguém começa assim. Claro, eu acredito que sim, tem a gente que comece assim, mas são muito raras as exceções. Eu comecei na sala da minha casa. Eu comecei com o computador na sala da minha casa. Os meus filhos gêmeos, que eu não tinha nem um ano, subindo em cima do teclado, em cima do monitor, em cima da minha mesa. O meu armário de papéis era em cima da minha cama. Então, para mim mexer com os papéis, para ele não amassar, eu colocava em cima da minha cama. Para mim dormir, eu juntava todos os papéis e colocava em cima do armário, dentro do meu quarto. Porque eu não queria amassar. Ninguém começa grande, por que você vai começar? Por que você tá fazendo isso com você mesma? Só vou começar quando eu tiver um lugar, só vou começar quando eu tiver uma máquina de corte, só vou começar quando eu tiver uma impressora, só vou começar quando eu tiver um cantinho para me guardar minhas coisas. Por que você faz isso com você? Começa do começo, do zero, com o que você tem. Só vou começar na hora que eu souber quais são os materiais que faltam para mim conseguir terminar. Tudo bem? É isso que eu falo para você. Dê um passo de cada vez. Joia? Então é isso que eu queria trazer para você.
Espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer enormemente a todos que participaram aqui do nosso podcast, da nossa live. Se você não se inscreveu na Semana Topo de Bolo Criativos da Tica, entra no nosso site ateliê-datica.com.br, faça sua inscrição gratuitamente para você receber no seu e-mail o link de acesso, que vai começar dia 4 de abril até o dia 11 de abril. Serão 4 aulas totalmente inéditas e gratuitas, que eu vou estar te mostrando o caminho que você precisa para ter sua renda extra aí sem sair da sua casa fazendo topo de bolo do zero. Te espero. Mais uma vez, obrigadas pela sua participação. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.